Então é o seguinte, no evolucionismo, eu tinha falado Lamarck e Darwin e a gente vai continuar agora com a teoria moderna da evolução. Eu iniciei isso aqui, né, comentando isso aqui, tá? Então, a teoria sintética, a teoria moderna, o neodarwinismo, ela é o quê? Você pega a teoria do Darwin, tá? E acrescenta genética, geologia, bioquímica, né? Todos os outros conceitos aí. Então é o seguinte, os outros conceitos da ciência moderna. Então o que a gente incorpora no darwinismo? Mutação e recombinação gênica. Porque Darwin, ele sabia que seres vivos, né, se misturavam ao meio, né? Assim, na verdade eles tinham características favoráveis ou não. Só que o que acontece? Ele não sabia por que existia diferença entre os seres vivos. Teve um cara chamado August Weismann, aqui ó. Teve um cara chamado August Weismann. Deixa eu só colocar aqui no cantinho para você ver, ó. August Weismann. O que esse cara fez? Esse August Weismann, ele fez o seguinte, ele falou, ó, eu vou provar que o Lamarck estava errado. Primeira prova, ele foi lá, pegou, né, ratos de laboratório e falou assim, ó, para você ter uma ideia de que o Lamarck estava errado, ele foi lá, então ele pegou ratinhos de laboratório, certo? Ele pegou ratos de laboratório e ficou cortando a cauda deles, né? Durante 21 gerações. Então o ratinho nascia, ele ia lá, cortava o rabo dele. O ratinho nascia, ele ia lá, cortava a cauda dele. E foi fazendo isso, né? Aí o filhote daquele, ele cortava a cauda. Ele fez isso durante 21 gerações. O August Weismann, né? E aí o que ele percebeu? Ele percebeu que, mesmo assim, tinham ratinhos nascendo com cauda. Então ele falou, cara, Lamarck estava errado. Tá? Aí outra coisa que ele fez, ele começou a estudar os judeus na questão da circuncisão. Como assim? Você sabe que circuncisão é remoção, né, do prepúcio, de uma pele, né, do órgão masculino lá, que os judeus eles tendem a realizar esse procedimento, né, cirúrgico nas crianças. E aí ele falou assim, cara, os judeus fazem isso há séculos e as pessoas continuam nascendo com um prepúcio, essa pele, né? Então, ele falou, ó, então tem duas provas de que Lamarck estava errado, né? Que essas características adquiridas não são transmitidas aos descendentes. Beleza? Tá. Então tá. Aí no neodarwinismo, eles perceberam que, na verdade, as características genéticas eram sim transmitidas aos descendentes. E as diferenças entre os seres vivos, elas surgiam aqui, ó, por alterações no material genético, alteração gênica ou cromossômica, tá? E surgia também por recombinação gênica. Você sabe que a recombinação gênica, ela surge o quê? Ela surge na meiose, tá? Então aqui, ó, ocorre na reprodução sexuada, certo? Os alelos se combinam, e você sabe que a segregação independente dos cromossomos na meiose, né, você tem o crossing over e tem separação dos cromossomos homólogos. Então, separação dos homólogos e crossing over, que é a permutação, tudo isso promove a variabilidade genética. Então, por exemplo, para você ter uma ideia, para você ter um irmão, né, imagina assim, se você pegar o gameta do seu pai e da sua mãe, e você fala, ó, eu quero saber qual a combinação genética possível utilizando os cromossomos e os genes do meu pai e da minha mãe, né, para nascer outra pessoa idêntica a mim. Vai ser 2 elevado a 23, para você ter uma ideia disso. Então, 2 elevado a 23 é a possibilidade de nascer uma pessoa geneticamente idêntica a você. Dá quase 9 milhões esse resultado, entendeu? Então, assim, meu pai e minha mãe, né, assim, o pai e a mãe de alguém precisaria ter 9 milhões de filhos, é claro que é um evento impossível, né, para nascer outra pessoa geneticamente igualzinho a você. Uma entre 9 milhões. Quase 8 milhões e 800 mil, uma coisa assim, tá?
Por quê? São a combinação de 23 cromossomos do pai e 23 cromossomos da mãe. Agora, você imagina lá uma samambaia que tem 1.200 e poucos cromossomos, né? Bom, então, a gente tinha começado a falar nisso aqui semana passada, ó. Mutação gênica, né? As mutações, lembra que eu falei, numa população de coelhos branquinhos, de repente nasce um coelho manchado, né? Ó, e recombinação gênica promove a variabilidade, e sofremos seleção natural, depois eu vou comentar os tipos de seleção natural, certo? Leva a adaptação. Então, Darwin não falava no mais forte nem no mais fraco, nada disso. Ele falava no mais adaptado. Beleza? Quem eram os organismos mais adaptados? Então, é assim, a questão mais adaptado, ela é diferente do conceito, né? Darwin não falava assim, o mais forte sobrevive, o mais fraco morre. Porque a questão de força também é relativa, né? Você pode falar em força física, força mental, força emocional, isso é relativo. Ó, então vamos lá. Aí surge a questão da seleção natural, ela envolve adaptação, tá? Muita gente fala assim, eu não me adaptei a tal coisa, né? Sei lá, eu queria ter alimentação, eu queria ser vegetariano, vegano, mas eu não me adaptei porque eu senti falta de ingestão de carne, por exemplo, tá? Eu queria morar no Japão, mas eu não me adaptei à cultura. Eu queria, entendeu? Fazer tal coisa. Tem a questão da adaptação. Então, indivíduos portadores de características favoráveis têm mais chance de sobreviver e deixar descendentes. Por que o ser humano é a espécie dominante hoje? Por que acontece? Ele vem se adaptando ao meio. Né? Falta água, ele busca água. Está frio, ele põe um casaco. Está calor, ele, né? Tá insolação, ele usa, sei lá, um sombreiro, guarda-sol, protetor solar, entendeu? Precisa caminhar distâncias, ele já tem avião, né? Carro, etc. Entendeu? Então, o ser humano ele criou meios para se adaptar. E é claro que ele quer já, né? Já tem a lista de pessoas que vão para Marte, né? Inclusive tem brasileiros aí na lista. E não vamos descartar a possibilidade que no futuro o homem possa conquistar outros planetas aí, sei lá. Ó, a migração é a entrada e saída de pessoas, né, ou melhor, de indivíduos de uma população. Isso também altera. Se a gente pegar, por exemplo, o Japão é uma ilha, tá? O Japão é uma ilha. Então você pega aí na história da humanidade, antes mesmo da invenção, né, ou da criação de embarcações ou meios de transporte de longas distâncias, a população japonesa, assim, vou pegar um exemplo disso aí, ela vive isolada numa ilha, né, nas 5 ilhas aí. Então, o que acontece? Você vê que eles ficavam tendo os filhos, reproduzindo apenas com populações dessa ilha. Agora, com o avanço dos meios de transporte, se você pegar um avião hoje aqui em Campo Grande na hora do almoço, quarta-feira você está em Tóquio, né? Então, a questão é que em menos de 40 horas você já está lá do outro lado do planeta. Então, você tem pessoas com outra carga genética chegando naquela região, entendeu? A partir do momento que você pega indivíduos com carga genética diferente, introduz numa região, ela começa a reproduzir, começam a surgir as diferenças. Então, no futuro, talvez a gente tenha uma miscigenação global, né? O Brasil é um país de elevada miscigenação. Você tem, ao longo da história do Brasil, dos mais de 500 anos do Brasil, você tinha embarcações chegando de várias regiões da Europa, né, etc. E tal. Então, por isso que no Brasil a gente tem essa grande diferença de miscigenação aí entre as pessoas, né, por etnias e descendentes, né. Bom, então a seleção natural, ela aqui, ó, ela também sofre ação de migração, tá? Novos indivíduos chegando. Melanismo industrial. Isso aqui envolve o aspecto de seleção natural. Por quê? A gente tem aqui ó, uma mariposa escura, né, e uma mariposa branquinha. O que você está vendo na imagem? Ó? Mariposa sob o tronco sem líquens. Tá? Deixa eu ver aqui.
Então, gente, continuando aqui. Mariposa sobre tronco sem líquens e coberto por fuligem em regiões industrializadas. Você está vendo aqui que esse tronco aqui, né, a parede, os troncos das árvores, eles estavam acinzentadas, né, devido ao excesso de poluição. Isso aqui foi na Inglaterra, em Manchester, lá na Inglaterra. Tá? O que aconteceu? As aves que eram as aves, elas começavam a comer as mariposas brancas. Por quê? Porque elas estavam muito mais visíveis no ambiente poluído. Porque no ambiente poluído, as mariposas escuras, elas apresentavam o quê? Uma característica vantajosa. Então, aqui, vamos pegar no aspecto vida de mariposa. Ah, qual é a vantagem, qual espécie que tem mais vantagem, ou seja, que não será selecionada, né? Qual espécie que está mais adaptada ao ambiente poluído aqui? As mariposas escuras. Então, a mariposa que nascia, vamos dizer assim, cinza, preta, ela sobrevivia, ela não era vista pelos predadores, pelas aves. Então, o que acontece? Elas não eram comidas. Agora, as mariposas que nasciam brancas, aí já era, tá? Beleza? Só uma coisa, essa semana um psicólogo me ligou e ele perguntou se no reino animal, como que era o comportamento dos animais albinos, assim, o bando, né, em relação aos animais albinos. Se tinha alguma rejeição ou atração, ou algum comportamento assim diferente. Por animal ser albino em relação ao bando. Sei lá, imagina um leão albino no meio do... Então, um búfalo albino, né? Aí eu falei que, primeiro, os animais, a maioria deles enxerga preto e branco. Segundo, no período de cio, de corte, né, no período de reprodução, eles são atraídos mais por fatores hormonais. Eles não ficam numa questão de análise de outros aspectos. Por exemplo, corte. As aves têm dança do acasalamento, tem canto, né? Anfíbios têm vocalização. Então, cada espécie tem uma estratégia. Então, poucas espécies utilizam a coloração, a aparência, assim, na verdade, pigmentação para atrair a fêmea, né? Os machos predadores, eles têm que lutar, grande parte dos vertebrados aí tem que disputar com outros machos, as fêmeas. Então, se ser albino ou não no reino animal traz uma... Eu acho que uma desvantagem é a questão da camuflagem, né? Dependendo da espécie. Bom, a questão aqui, ó, resistência de moscas ao DDT. Gente, agora a gente entrou aqui numa coisa que é muito cobrada em vestibular. O que é resistência de moscas ao DDT? Primeiro, o que é DDT? DDT é agrotóxico, tá? Dicloro de tricloretano. Então, DDT é um agrotóxico, certo? E aí a gente vê o seguinte, essa questão do agrotóxico, ele seleciona espécies. Então, o que está acontecendo, por exemplo, na agricultura? A gente vê que na agricultura, o número de espécies e pragas, elas vão aumentar e ficar cada vez mais resistente. Então, assim, ao longo da história da humanidade, do meio agrícola, vão surgir sempre espécies cada vez mais resistentes a agrotóxicos, da mesma forma que surgem antibióticos cada vez mais resistentes a bactérias cada vez mais resistentes a antibióticos. O que eu quero que você entenda é que resistência da mosca ao agrotóxico ou a insetos não significa que essa mosca foi atingida pelo veneno e aí ela se tornou mais forte, tipo o X-Men, né? Não, nada a ver. O que acontece é que quando é inserido agrotóxico nesse meio aqui, algumas moscas são eliminadas, tá? E outras moscas tendem a sobreviver. Ou seja, elas apresentam previamente uma mutação, né? Imagina que essa mosca ela tem uma mutação, uma característica genética diferente das outras, onde ela não sofre efeito do agrotóxico. Então, o que vai acontecer? Ela tende a sobreviver. E aí, aquele agrotóxico, os filhotes dela, os descendentes dela, não sofrem mais o efeito daquele agrotóxico porque ela tinha uma característica diferente. Entendeu? Então, a mesma coisa, a questão... Ó, você viu que eu coloquei aqui, ó, não foi o inseticida que conferiu resistência às moscas. Então, dentro de uma população, existem diferenças genéticas, né, que faz com que ela seja imune àquilo. Você sabe, por exemplo, que 1% da população mundial nunca vai pegar AIDS, por exemplo.
Por quê? Porque eles descobriram que existe uma mutação na população mundial, onde 1% da população não tem receptores onde o vírus HIV consegue invadir. Então, então, o que acontece? Exatamente, essa variabilidade genética. Então, é assim. Eu acredito que qualquer doença no mundo sempre tem uma parcela aí, sei lá, 0,5% ou 1% da população mundial que nunca vai pegar uma determinada doença, sabia? Por fatores mutacionais. Agora, quem vai descobrir, ninguém sabe. Você acha que não tem pessoas que já pegaram o vírus corona e não aconteceu absolutamente nada, entendeu? Assim, as pessoas são imunes. Tem um filme, Will Smith, A Sua Lenda, é um filme bem bacana, que ele é um cara que teve uma pandemia, né, um supervírus que matou 99% da população mundial, certo? E ele era imune, ele não pegava esse vírus, entendeu? Ele tinha anticorpos imunes àquilo e ele estava tentando descobrir a cura. Assiste o filme, legal, para quem não assistiu. Eu Sou a Lenda. Tá? É meio de apocalipse zumbi, assim, mas é bem bacana. Então, com certeza, existe mutações de pessoas na face da Terra que nunca vão pegar determinada doença. Ó, resistência de bactérias a antibióticos. Você sabe que em 2010 a Anvisa, a Agência Nacional de Verificação aí de medicamentos, tal, né, reguladora de tipos de medicação, etc., ela proibiu a venda de antibióticos sem receita médica. Sabe por quê? Porque era assim. Como é que funcionava antes? Ah, eu tô com dor de garganta. Vai na farmácia e compra antibiótico. Você chegava na farmácia e comprava antibiótico de boa. E tomava ali, sei lá, na bula estava escrito para você tomar 10 dias. Aí a pessoa tomava 5 dias o antibiótico, melhorava e resolveu. Só que acontece? Isso gerava uma coisa chamada seleção natural. Então, se o antibiótico é para ser tomado, sei lá, 7 dias, você toma 4, 5 dias, com certeza algumas bactérias tendem a não sofrer o efeito disso. Então, consequentemente, aumenta a resistência. Então, hoje, eles controlarem isso na humanidade, eles fazem com que as pessoas possam tomar medicação, antibiótico, preferencialmente, com receita médica. E você tem que tomar o ciclo completo, né? Por exemplo, tem aquela bactéria do estômago, né? Muita gente tem dor no estômago, gastrite, úlcera, sei lá, e ela nem sonha que é uma bactéria chamada H. pylori. Essa bactéria H. pylori é uma bactéria que vai provocando lesões, ainda mais quando a pessoa vive estressada, imunidade baixa, né? Aí que essa bactéria entra em ação. Como assim ela entra em ação? Ela começa a provocar lesões gravíssimas na parede do estômago, provocando gastrite, úlcera e até câncer. Tá? Eu tenho um colega aí, conhecido, que teve câncer no estômago devido à ação dessa bactéria. Como é que é o ciclo? Quem tem essa bactéria H. pylori, você tem que fazer uma endoscopia, né? Ele vai introduzir um tubo, né, na via oral até o estômago, coletar material do estômago e analisar para ver se é a espécie da bactéria Helicobacter pylori. Aí o que acontece? Você tem que tomar durante 28 dias 8 comprimidos por dia de antibiótico, 4 pela manhã e 4 à noite. É assim, um mês tomando antibiótico. 8 comprimidos por dia para tentar matar essa bactéria, que a bactéria é muito resistente. Você tem uma bactéria que vive no estômago com pH 1,5, né? Certo? Então, o que esse slide, eu quero que você veja nesse slide é o seguinte, ó, que resistência, gente, que resistência de bactérias a antibióticos ou insetos agrotóxicos não quer dizer que a bactéria foi atingida, ela comeu, né? Como está aqui, ó, ela comeu o agrotóxico e ficou mais forte. Não. Essa imagem é só um troço figurativo, né? Então, olha lá, se uma colônia de bactérias recebe uma pequena dose de um determinado antibiótico, ocorre morte da maioria delas, sobrevivendo aquelas portadoras de variações que conferem resistência. Então, numa população de bactérias, tinha um grupinho de bactérias resistente. Olha lá, ó. Uso indiscriminado de antibióticos promove a seleção de bactérias, que já tinham uma resistência prévia. Então, gente, a mutação... Deixa eu te explicar uma coisa.
a mutação, ela acontece ao acaso, tá? Ninguém acorda cedo e fala, hoje eu vou sofrer uma mutação. Nem uma bactéria, nem um ser vivo, ninguém, tá? A mutação, ela ocorre ao acaso. Tá? Ah lá, essas bactérias sobrevivem e passam a se reproduzir. Os descendentes herdam as características genéticas que conferem resistência a ela. Entendeu? Certo? Belezinha? Tá, as bactérias existentes causam danos ao organismo. Então, é aqui, ó, bactérias. Uma população de bactéria qualquer, certo? Aí, no meio dessa população de bactérias, tinham bactérias mutantes. Aí você tomou antibiótico lá, né? Você tomou uma bezetacil, né? Sabe o que é isso? Aquela injeção, né? Aí, na população dessas bactérias aqui, ó, elas sobreviveram, porque elas tinham uma característica genética que não deixava ela ser eliminada quanto a isso. Eu tinha um ex-professor na UFMS, o professor Fred, né, Frederico, de evolução. Ele ficou surdo, ele tinha surdez num ouvido só, né, no ouvido esquerdo, se não me engano, né, por causa de antibiótico. Ele tomou uma carga tão alta de antibiótico que perdeu a audição. Ó, ciclemia ou anemia falciforme. Isso aí é uma doença conhecida popularmente não, no meio médico como drepanocitose. Deixa eu te explicar. Essa doença aqui, né, você fala assim, cara, a pessoa que tem anemia falciforme, ela tem as hemácias com formato de foice e ela tem um problema sério no transporte de oxigênio. Se você olhar a figurinha aqui, ó, o que acontece, ó? E essa hemácia no formato de foice, ela pode obstruir vasos, provocando trombose ou até lesão em órgãos das pessoas, levando até a morte, dependendo do caso. Na África, o que acontece? As pessoas que nascem com anemia falciforme, elas não pegam malária. Por quê? Porque o protozoário da malária, o Plasmodium, ele se multiplica apenas dentro das hemácias saudáveis. Então, olha que coisa, um tanto quanto... olha o caminho que a seleção natural está tomando, né? O que acontece? Se a gente vir aqui, ó, pô, eu nasci normal, né? Minhas hemácias são normais, eu não tenho nenhuma doença. Então, na África, é claro, dependendo da região, não estou falando todo o continente africano, estou falando algumas cidades da África, onde tem surtos elevadíssimos de malária. Então, se você nasceu com as hemácias normais, numa região onde tem uma propagação de malária intenso, você vai morrer de malária. Agora, se você nasceu com anemia falciforme, uma doença genética grave, né, que compromete a qualidade de vida da pessoa, você não pega malária. Então, olha o caminho da seleção natural. Então, assim, seleção natural é o melhor? É o mais forte? Depende, o que é melhor, o que é mais forte, né? Qual a característica vantajosa? Depende do lugar, da circunstância, né, e do momento ali, entendeu? Da hora. Então, por exemplo, nascer com uma anemia falciforme na África, onde tem surtos de malária, é uma vantagem. Nascer normal é uma desvantagem, entendeu? Por exemplo, agora, se a pessoa com hemácias normais nasce numa região onde não tem malária, então aí essa passa a ser característica vantajosa. Então, gente, ter vantagem ou não é muito relativo, tá? Depende da hora, do lugar. Por exemplo, ter brânquias, respiração branquial. Dentro d'água é uma vantagem, fora dela é uma desvantagem, entendeu? Respiração pulmonar, fora da água é uma vantagem, dentro da água é uma desvantagem. Então é assim, o que é vantajoso agora, em outra circunstância pode ser desvantajoso e vice-versa, tá? Ó, existe um conceito chamado adaptação e existe um conceito chamado aclimatação, tá? Então, adaptação é tornar-se apto. Como assim? Isso é uma palavra que a gente acaba utilizando no dia a dia, mas se for fazer uma análise na visão da biologia e do evolucionismo, não está tão correto não, tá? Então, assim, adaptação é um processo longo, de gerações para gerações. Então, você fala assim, eu fui fazer... É o que eu falei, fui fazer uma dieta de vegetarianismo, né? E não me adaptei. Na verdade, você não se aclimatou, certo? Esse seria o termo mais correto. Quando está muito calor, você transpira, você está se aclimatando. Quando uma pessoa vai jogar futebol, vai praticar atividade física lá no topo, lá na Bolívia, 3.000 metros de altura, né? O corpo dela vai sofrer uma poliglobulia. O que é isso? O organismo dela vai começar a produzir mais glóbulos vermelhos para compensar
a baixa concentração de oxigênio. Isso é chamado de aclimatação. A adaptação é um processo que vai ao longo das gerações. Só que a gente acaba utilizando esse nome, esse conceito de adaptação, no dia a dia, né? Ah, eu não me adaptei a tal. Eu fui malhar na academia, não me adaptei, por causa das músicas, entendeu? Só um exemplo. Ó, aí camuflagem. A camuflagem, ela é um processo bem interessante, né? Por exemplo, na imagem você detectou o animal aí, né? Você está conseguindo ver o animal na imagem? Na imagem, você está verificando o quê? Bem aqui, ó, bem aqui você tem uma girafa, tá vendo? Então a camuflagem é uma característica corporal semelhante ao ambiente, tá? Normalmente a pelagem do animal, a cobertura do corpo da pessoa, do organismo, tá vendo? Por que o militar usa aquela roupa camuflada, entendeu? Certo? Ó, existe uma diferença que é camuflagem e mimetismo. Camuflagem é ficar semelhante à coloração do ambiente. E mimetismo é imitar outro animal. Camuflagem é ficar com a cor do ambiente. E mimetismo é imitar outro ser vivo. Tá? Mimetismo, imitar. Beleza? Então imagina essa girafa aqui, se ela fosse albina, né? Ia passar um leão aqui, ó, ia ver ela e falou, opa, comida grátis ali, vamos lá. Entendeu? Então, gente, essa questão de camuflagem, ela em si envolve seleção natural também, né? Com certeza, se a gente pegar a história da evolução, as girafas que nasciam com coloração diferente, se é que nasciam alguma, elas eram eliminadas, porque elas não conseguiam se camuflar no meio. Agora, se olhar nessa foto aqui, você entende por que a girafa tem aquela coloração, né? Tá vendo? Tá bem camufladinho aqui. Ó, você conseguiu ver o pombo na foto? O lagópodes escocês é um pombo aí. Tá vendo ele aí? Vou deixar 10 segundos para ver se você consegue identificar. Conseguiu ver? Esse pombo aí, imagina se ele fosse um pombo, um arara, né? Olha lá, olha ele aqui, ó. Ó, né? Imagina se ele fosse um arara, já era, ia virar comida fácil de predador. Olha o outro aqui, ó. A lagarta barão. Tá vendo a lagarta barão? Né? Imagina você tá andando aí num parque, né? Aí você vai pegar um fruto, uma folha e bate a mão numa lagarta. Isso aqui, olha ela aqui, ó. Ó, tá vendo? Né? Olha o bicho-pau. O bicho-pau é esse inseto aqui, ó, semelhante a um graveto, né? Aos galhos. Tá? Ele tem essa aparência aí, típica, né? Aqui, ó. Essa imagem é bacana. Tem um leopardo ali, ó, no meio da vegetação. Você conseguiu ver o leopardo no meio da vegetação? Dá uma olhada aí. Hã? Alguém não conseguiu identificá-lo? Imagina você está passando por uma estrada e tem uma onça, um leopardo. E aí? Tá, beleza. Olha só. Olha ele aqui, ó, no cantinho. Tá vendo? Muito bem. Agora dá uma olhada agora. Gente, dá uma olhada agora nesse vídeo aqui. Ó, dá uma olhada nesse vídeo aqui. Para você ver uma relação de evolução. Ou de camuflagem. Fica olhando.
Olha lá, em câmera lenta. Tá vendo? Ó? Esse animal, esse leopardo aí, ele teve sucesso na captura da sua presa justamente por quê? Por causa da camuflagem dele. Se ele tivesse uma coloração, né? Se ele tivesse uma coloração um tanto quanto, como que eu posso dizer, diferente da vegetação, ele não ia conseguir comer nunca, né? Entender? Entendeu? Deixa eu ver aqui. Só uma coisa. Só um segundinho. Tá. Então vamos lá, continuando. Continuando então. Olha só. Alguma pergunta aí por enquanto? Não, professor. Pode falar. Obrigada por abrir o microfone. Alguma dúvida? Não. Tá. Você lembra que camuflagem, gente, camuflagem, ela é quando o organismo fica parecido com o ambiente. E mimetismo é quando um animal imita outro, tá? Então aqui, ó, duas espécies diferentes compartilham uma semelhança. Então aqui, as características compartilhadas conferem vantagem para uma ou ambas as espécies. Então aqui em cima você tem as corais verdadeiras, né? E aqui embaixo as corais falsas. Como assim? Por que, que uma coral é parecida com a outra? Por que, que uma é venenosa e outra não? Deixa eu te explicar uma coisa. Não é que em determinado dia essa coral falsa aqui, né? Primeiro, eu não sou especialista em corais, né? Mas assim, o que eu já escutei como biólogo foi que as corais verdadeiras, a coloração do anel, ela circunda todo o corpo, tá? E a coral falsa, o abdômen dela, a barriga dela é branca, tá? A coral verdadeira não, a barriga dela é da cor da região dorsal dela, entendeu? Mas qualquer cobra você deve tomar um certo cuidado, né? Mas é assim, o que aconteceu? Essa coral aqui um dia ela acordou e resolveu ficar igual à verdadeira para não ser atacada por animais? Não, na verdade não é assim. É que na população das corais falsas, o que, que acontecia? Acontecia o seguinte, elas sofriam mutações e as corais que tinham, as corais falsas que tinham a coloração, a pigmentação semelhante à coral verdadeira, elas não eram atacadas por predadores, né, por outros animais, devido aos outros animais já saberem, né, quem eram as corais venenosas. Então, se você vê uma coral dessa aqui, você vai falar, cara, eu não vou colocar a mão porque ela pode ser venenosa, entendeu? A não ser que a pessoa seja um especialista. Então, é um cuidado. Então, a seleção natural, ela provoca isso. Né? Às vezes, uma situação, uma circunstância, né? Por mais que essa coral aqui, ela não produza veneno, nenhum, zero de veneno, mas ela tem a aparência, a coloração da coral verdadeira. Isso faz com que qualquer animal fique inibido de atacá-la, certo? Tem um mimetismo chamado mimetismo batesiano. O mimetismo batesiano, ele é o quê? É quando uma espécie imita a outra também. É tipo a coral aqui, ó. Só que aqui, por exemplo, a gente tem um grupo de borboletas venenosas, né? E um grupo de borboletas não venenosas. Como assim venenosa? Ué, você sabe que se você pegar esse pozinho que tem da asa da borboleta, passar nos olhos ou comer, alguma coisa assim, você pode ter uma reação alérgica aí. Agora imagina um passarinho comendo uma borboleta dessa aqui. Né? Eu já vi vídeos onde um passarinho comeu uma borboleta que ele não deveria ter comido, ele vomitou tudo, ele passou mal, quase morreu o pássaro, entendeu? Então o que acontece? Essas borboletas aqui, ó, por terem a aparência semelhante às borboletas venenosas, elas também deixam de ser comidas por aves, entendeu? É um mimetismo batesiano. Então ele imita uma espécie venenosa, perigosa, tá? Ó, e mimetismo milleriano, Miller foi um alemão que foi para Santa Catarina e ele acabou se naturalizando brasileiro, tal, um biólogo, e ele começou a estudar isso, o comportamento dos sapos. A gente vê na coluna de cima, né, os sapos venenosos, e na coluna de baixo a gente vê sapos que de outra espécie, mas eles são parecidos. Você vê como que eles são parecidos, né? Esse é parecido com esse é parecido com esse,
Só que no mimetismo mülleriano, eles conseguem imitar até o aspecto veneno. Mas como assim? Ué, eles acabam ingerindo o mesmo tipo de alimento, porque assim, muitas das glândulas de veneno dos animais, que são produzidas pela pele ou por qualquer outra área do corpo, elas têm como base a alimentação, um tipo de planta tóxica que ele come, que não faz mal para ele, mas que faz com que ele produza um tipo de veneno. Tá? Então, tem espécies, ó, se pegar esse sapinho com esse sapinho, eles são de espécies diferentes, tá? Mas eles têm aparência igual e produzem veneno igual, entendeu? É um mimetismo. Ele conseguiu imitar a aparência e a produção de veneno, entendeu? Tudo por seleção. E, gente, isso é seleção natural, tá? Não é que essa espécie aqui resolveu imitar de cima. Acontece o seguinte, é que os descendentes dele deixaram de ser atacados pelos predadores, né? Da mesma forma que esse aqui. Então, o ambiente, eles começaram a viver no... É assim, ó, eles começaram a viver no mesmo ambiente, né? Comer a mesma coisa e ser atacado ou não por predadores. Então, isso selecionou a espécie nessa direção, tá? Olha aqui, ó, orquídea abelha. Tá vendo? Isso é uma orquídea. Se você olhar essa imagem aqui, ó, essa orquídea, o que ela faz? Ela faz um mimetismo. Essa orquídea ela imita uma abelha rainha. Essa parece uma carinha, né? Uma boquinha com os dois olhos aqui, mas na verdade não era isso que era para analisar. Aqui ó, parece o abdômen, né? Vamos colocar aqui a bundinha de uma abelha. Então o que acontece? O zangão, ele olha isso aqui e fala, cara, olha uma abelha rainha ali, então eu vou lá reproduzir, entendeu? Aí ele olha essas orquídeas e ele pensa que é uma abelha rainha aqui. Então o que vai acontecer? Ele chega ali para tentar copular e não é uma abelha, é uma orquídea. Aí ele acaba deixando o grão de pólen aqui. Então, essa planta, né, ela conseguiu imitar o formato de uma abelha rainha, né, pelo menos a bundinha, o abdômen dela aqui, né, para atrair o zangão, para o zangão pensar que é uma fêmea, o zangão vem aqui e deixa o pólen aqui. Ele fica fazendo isso com todas as abelhas ali. Aliás, com todas as orquídeas. Entendeu? Então, uma planta que imitou uma fêmea de um animal para atrair o macho, justamente para obter o quê? Polinização. Certo? Tá. Existem cores aposemáticas, aposematismo. É cor de advertência, cor de alerta. Então, muitos animais ou muitos seres vivos têm coloração chamativa, uma cor que se destaca muito. Aí você fala assim, professor, mas é contra o princípio da camuflagem. Beleza, né? Só que acontece, esse sapo aqui ele poderia ser verde. Ninguém vai atacá-lo. Só que o que acontece? Como ele tem um veneno altamente tóxico, ele tem essa cor de alerta, então se uma cobra ou qualquer outro animal tentar comê-lo, ele vai passar mal e até morrer. Pra você ter uma ideia, esse sapinho aqui, ele é os batráquio, né? Ele tem batraquiotoxina. Se você passar a mão nesse sapinho aqui, né? Sapo, perereca, etc. E levar a mão na boca ou passar um ferimento, você pode ter a morte aí em questão de minutos. Tem uma tribo na Amazônia, né? Algumas tribos na Amazônia, eles têm aqueles rituais de guerra. O que eles fazem? Ele pega esses sapinhos aqui, ele passa um palitinho no sapo, tá? Aí ele faz um furo na pele, aqui, ele faz um machucadinho na sua pele e fica passando o muco desse sapo aqui no seu ferimento. Cara, ele começa a ter alucinação, os índios ficam loucaços, parece que ele usou uma substância tóxica, entendeu? E na verdade usou, né? Então isso aqui são cores de alerta. Qualquer predador que vê um sapinho desse aqui, ele vai falar, cara, eu não vou comer aquilo, entendeu? Porque ele pode morrer. Como é o nome deles? Ah, isso aqui tem um que chama sapo flecha, tem outros que chamam batráquios, né? Tem várias espécies. Sapo venenoso, né? Entendeu? As espécies, nomes científicos, eu não, vamos dizer assim, não sei, tá? Eu não conheço espécies. Então, os batráquios são isso. Eu conheço como batráquios, tá? Beleza? Ó, Obrigada. de nada. Esse aqui é um cogumelo chamado manita. Esse cogumelo é um fungo, né? Ele é altamente tóxico também. Se comer, pode levar à morte. Entendeu? Então, assim, eu como champignon, beleza. Champignon, né? Estrogonofe e tal. Mas se você comer um cogumelo desse aqui, pode morrer. Tá? Bom, aí vem a questão dos tipos de seleção natural. Como assim tipos de seleção natural, gente? Então é assim.
a gente tem aqui seleções, né? A grande pergunta dos evolucionistas era o seguinte: quais os alvos da seleção natural? Na Universidade Federal, nas aulas de evolução, né, a gente discutia o seguinte aspecto, que na visão do evolucionismo e da genética, nós somos escravos do nosso genes. Né? Aqui, ó, os indivíduos seriam apenas veículos dos genes. Então é assim, na visão da genética e da evolução, o fato de você acordar cedo, querer cuidar da alimentação, cuidar da aparência, malhar, tomar medicação, tentar ficar mais inteligente, aliás, tentar não, se esforçar para aprender mais coisas, tentar melhorar a aparência, assim, tentar melhorar de todas as formas possíveis que todo mundo é o desejo de cada um, na verdade é o quê? Seria o objetivo de passar a carga genética adiante. Na visão, eu estou dando uma visão genética, tá? Visão do evolucionismo. Então, assim, o alvo da seleção natural não é fazer o indivíduo ficar mais forte ou mais fraco, ou seja lá o que for. É simplesmente o quê? Passar a carga genética adiante, tá? Porque as características menos vantajosas, elas tendem a eliminar os organismos, entendeu? Então, gente, os genes são isso. Eu mostrei para vocês aquele vídeo Tem um videozinho que eu queria mostrar, que ele mostra da seleção natural, que ele mostra lá assim, como que por que os animais movimentam a orelha, se você tem um tendão no punho aqui, se nosso ancestral humano tinha habilidades de pendurar em árvores. Eu mostrei esse vídeo para vocês. Sim ou não? Hã? Acho que não. Tá, eu vou projetar um vídeo aqui, ele é muito legal. Esse vídeo ele mostra o seguinte, ele é sobre evolução. É um vídeo de 3 minutinhos, tá? Ele mostra um aspecto muito bacana, que é assim, que algumas características dos animais, elas existem, de animais existem no ser humano. É uma relação de ancestralidade aqui, ó, chama Provas da Evolução. Eu não sei se acho que o som sai também, né? Eu vou projetar ele para vocês aqui, tá? É um vídeo que tem 3 minutos, 3 minutos e 50 segundos. Ele é muito bacana. Deixa eu colocar aqui, peraí.